Lição de número 5, 1º de fevereiro de 2026. Deus Filho, ou Deus Filho. Textuário. Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Escutai-o. Mateus capítulo 17, verso 5, parte B. Verdade prática. Jesus Cristo, o Deus Filho, é a revelação plena do Pai, centro da revelação divina e o único mediador entre Deus e os homens. Leitura bíblica em classe se encontra em Lucas capítulo 1, versos 31, 32, 34, 35 e Mateus capítulo 17, versos 1 a 8. Lucas capítulo 1. Eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e pôr-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. E disse Maria ao anjo: Como se fará isso, visto que não conheço varão? E respondendo o anjo, disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Mateus 17. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte, e transfigurou-se diante deles. E o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu. E da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo, escutai-o. E os discípulos, ouvindo isso, caíram sobre o seu rosto, e tiveram um grande medo. E aproximando-se Jesus, tocou-lhes e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. E erguendo eles os olhos, ninguém viram senão a Jesus. Introdução. Ratificamos que a Trindade nos revela um só Deus em 3 pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. O episódio da Transfiguração, Mateus capítulo 17, versos 1 a 8, é um dos momentos marcantes da revelação da glória do Deus Filho. Nele, Jesus, a segunda pessoa da Trindade, é exaltado diante de testemunhas oculares, com a aprovação explícita do Pai. Ele não é um personagem entre outros, mas o Deus encarnado. Esta lição nos conduz a contemplar a divindade, a centralidade e a missão redentora do Deus Filho. Tópico 1. A divindade do Filho. A concepção virginal de Jesus. A concepção do Senhor Jesus foi um ato miraculoso. Sobre isso, o anjo Gabriel explicou à Virgem: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Lucas capítulo 1, verso 35, parte A. O texto afirma que Jesus seria concebido pela ação do Espírito Santo e pela sombra do poder de Deus. A expressão sombra refere-se
à presença divina. Êxodo capítulo 40, verso 35. Assim, o Espírito Santo está vinculado à sombra da virtude, ou seja, ao poder de Deus. Isso indica que a presença poderosa de Deus repousou sobre Maria, de modo que o menino concebido pelo Espírito Santo seria chamado de Filho de Deus. Lucas capítulo 1, verso 35. Dessa maneira, observa-se nesse evento a manifestação da Trindade, o Pai, o Filho de Deus e o Espírito Santo. A deidade absoluta do Filho, o Senhor Jesus Cristo, é desde a eternidade o único Filho de Deus e possui a mesma essência e substância do Pai. João capítulo 10, versos 30 e capítulo 14, verso 9. Antes de nascer em Belém, o Filho já existia eternamente com o Pai. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João capítulo 1, verso 1. Ele é a segunda pessoa da Trindade e foi enviado pelo Pai ao mundo. João capítulo 4, verso 9. Ele se fez carne sem deixar de ser Deus, possuindo duas naturezas, a divina e a humana, unidas numa única pessoa. João capítulo 1, verso 14. Filipenses capítulo 2, verso 6 a 11. Essa união das duas naturezas é sem confusão, sem mudança, sem divisão e sem separação. Ele é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Sendo Deus e homem, Jesus é o único mediador entre Deus e a humanidade. 1 Timóteo capítulo 2, verso 5. Os atributos divinos de Jesus. Como segunda pessoa da Trindade, Jesus possui todos os atributos essenciais da divindade. Entre eles citamos: eternidade. Jesus não teve começo, pois é eterno, como o Pai. Imutabilidade. Cristo, sendo Deus, não muda em seu ser ou caráter. Hebreus capítulo 1, verso 12. Onipresença. Jesus declarou sua presença universal. Mateus capítulo 18, verso 20. Onisciência. Jesus conhece todas as coisas, inclusive nossos pensamentos. João capítulo 21, verso 17. Onipotência. Nada é impossível para ele. Apocalipse capítulo 1, verso 8. Em suma, Jesus Cristo manifesta em si mesmo todos os atributos que pertencem exclusivamente a Deus. Isso demonstra de forma incontestável sua plena divindade. Crer em Jesus como Deus é vital para a fé cristã. Negar qualquer um desses atributos é negar a essência do Evangelho. João capítulo 20, versos 31. A centralidade do Deus Filho. A glória sobrenatural de Jesus. Tiago e João acompanharam Jesus até um alto monte. Mateus capítulo 17, verso 1. Neste local, Jesus transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. Mateus capítulo 17, verso 2. O verbo transfigurar é tradução do grego metamorpho, do qual se originou o vocábulo metamorfose. Transformação, mudança. Na ocasião, Jesus revelou temporariamente a glória da sua natureza divina com aparência resplandecente. Um prólogo escatológico, um vislumbre do Cristo pós-ressurreto e glorificado. Apocalipse capítulo 1, verso 6. Uma confirmação da união das duas naturezas de Cristo, humana e divina. Duas naturezas em uma só pessoa. João capítulo 1, verso 14.
Aqui a divindade de Jesus foi revelada, uma manifestação visível da glória de Deus no Filho encarnado. Filipenses capítulo 2, versos 6 ao 9. O testemunho da lei e dos profetas. Estando no monte, eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele. Mateus capítulo 17, verso 3. A aparição de Moisés e Elias não foi um contato com os mortos. Marcos capítulo 12, verso 27, Lucas capítulo 16, verso 26. Mas um ato divino carregado de significado escatológico. Moisés representa a lei. Ele é o mediador da antiga aliança, o legislador do povo hebreu. Êxodo capítulo 24, versos 7 e 8. Sua presença indica que toda a lei aponta para Cristo. Mateus capítulo 5, versos 17. Elias representa os profetas, considerado o símbolo da proclamação profética. Sua aparição mostra que os profetas anunciavam a vida de Jesus, a vinda do Messias. Isaías capítulo 9, verso 6, Malaquias capítulo 4, versos 5 e 6. Esses dois personagens testemunham que Jesus é o tema central e o cumprimento definitivo das Escrituras. Lucas capítulo 24, verso 27. A presença deles é uma prova visível da superioridade de Jesus. Hebreus capítulo 1, versos 1 e 2. A aprovação divina do Pai. A transfiguração atinge seu clímax com a voz audível do próprio Pai. Eis que uma voz luminosa os cobriu. Eis que uma nuvem luminosa os cobriu. E da nuvem saiu uma voz. Mateus capítulo 17, verso 5, parte A. A voz vinda da nuvem, símbolo da presença de Deus, Êxodo capítulo 3, verso 21, ecoa as palavras já proferidas no batismo de Jesus. Este é o meu Filho amado em quem me comprazo. Mateus capítulo 3, versos 17 e capítulo 17, verso 5, parte B. Esta repetição é significativa. O Pai confirma que Jesus é o seu Filho eterno, não apenas em missão redentora, mas em natureza divina. A expressão em quem me comprazo revela que o Filho é aquele em quem o Pai se deleita. Isaías capítulo 42, verso 1. A voz do Pai é uma afirmação da centralidade de Cristo. João capítulo 14, verso 6. E sustenta a doutrina da Trindade, em que o Filho é Deus, gerado pelo Pai e consubstancial com Ele. João capítulo 14, versos 9 e 10. A missão redentora do Deus Filho. O Filho como revelação suprema. A transfiguração é marcada também por uma ordem direta do Pai acerca do Filho. Escutai-o. Mateus capítulo 17, versos 5, parte C. A declaração reflete a profecia de Moisés. O Senhor teu Deus te despertará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, como eu. A ele ouvireis. Deuteronômio capítulo 18, verso 15. A Escritura deixa claro que esse profeta prometido é o próprio Cristo. João capítulo 6, verso 14. Atos capítulo 3, versos 20 ao 23. A instrução, escutai-o, coloca o Filho em posição de supremacia sobre as revelações anteriores. Lucas capítulo 16, versos 16, João capítulo 1, versos 17 e 18. Não é Moisés a lei e nem Elias os profetas que devem ser ouvidos, mas o Cristo. Hebreus capítulo 1, versos 1 e 2. Esse evento sinaliza a transição entre a antiga e a nova aliança, centrada na pessoa do Filho. Colossenses capítulo 2, verso 17. Hebreus capítulo 10, verso 1. Logo negar a Cristo
ignorá-lo ou relativizar sua voz é rejeitar a autoridade de Deus. 1 João capítulo 5, verso 12. A exclusividade de Cristo na redenção. Após a visão do Cristo transfigurado, a Bíblia declara: erguendo ele os olhos, ninguém viram senão Jesus. Mateus capítulo 17, verso 8. Essa afirmação encerra uma verdade fundamental. Cristo é absolutamente único e exclusivo na obra da redenção. A presença de Moisés e Elias cessou. Restou apenas Cristo. Ele é o cumprimento da lei e dos profetas. Mateus capítulo 5, verso 17. Toda a escritura aponta para ele. Lucas capítulo 24, verso 27. Cristo não é meramente um profeta. Ele é o Deus revelado. João capítulo 14, verso 9. O resplendor da glória divina. Hebreus capítulo 1, verso 3. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Atos capítulo 4, verso 12. 1 Timóteo capítulo 2, verso 5. Seu sacrifício é plenamente suficiente para reconciliar o pecador com Deus. Colossenses capítulo 1, verso 20 e 22. Diante de sua majestade, toda figura da antiga aliança se desfaz, somente Jesus permanece. O aprendizado pela experiência. A revelação da glória do Cristo ressurreto foi também um evento pedagógico para os discípulos. A experiência os fortaleceu para o futuro sofrimento de Jesus. Mais tarde, Pedro reconheceu o episódio como evidência incontestável da majestade de Jesus, mas nós mesmos vimos a sua majestade quando da magnífica glória lhe foi dirigida a seguinte voz: este é o meu Filho amado, em quem me tenho comprazido. 2 Pedro capítulo 1, versos 16 e 17. A transfiguração, portanto, é o vislumbre do reino, prenúncio da ressurreição, antecipação da vitória final de Cristo e o anúncio de seu triunfo escatológico sobre a morte e todo o domínio. Hebreus capítulo 1, verso 8 ao 12. Filipenses capítulo 2, versos 9 ao 11. Diante dessa glória somos chamados a contemplar e adorar a Cristo com fé e esperança. Hebreus capítulo 12, verso 2. Conclusão. A doutrina do Deus Filho nos conduz à centralidade de Cristo na fé cristã. Sua divindade, glória e missão redentora revelam o coração do Pai e o agir do Espírito. Ele é o Verbo eterno, feito carne, o único que pode reconciliar o homem com Deus. Por isso devemos reconhecê-lo como Senhor absoluto, prostrar-nos em adoração, ouvi-lo e segui-lo em obediência, reverência e gratidão.